Era uma vez uma mulher que trabalhava com moda. Parece distante, né, dessa Amazônia que a Lúcia acabou de falar, mas não é, que é isso que eu vou contar agora. Final dos anos 90, eu me deparo com uma situação na indústria onde eu trabalhava na época, né, a moda. Com a entrada da China e a possibilidade de entrar produto importado, a roupa que eu desenhava naquela época, que contava com 1 metro de tecido, não pagava o preço final que a pessoa podia comprar aquela roupa. Outra roupa, né? A roupa importada. Imagine, então, entrar nesse custo a costureira. Com isso, eu tive que fazer toda uma remodelagem no meu negócio, e, inclusive, desmantelar toda uma rede de costureiras que me atendiam. E isso, de fato, mexeu muito comigo. E eu comecei a me dar conta que, de alguma forma, a gente precisava começar a avisar as pessoas de que as suas escolhas geram muito impacto. E essa questão começou a ficar cada vez mais forte. E aí começa a minha primeira ruptura. Nesse momento, então, entrego as minhas cotas para minha sócia e, com o meu marido, nós fundamos a nossa próxima empresa, que se chama Casa Mundo Brasil, que até hoje, né, está conosco. Essa empresa, então, ela veio para um foco claro, para nós tinha muita clareza. Mostrar para as pessoas que, com suas escolhas, geram impacto. Isso, na época, a gente usou um termo, né, comportamento sustentável. E, claro, isso tinha uma energia muito forte, porque era de dentro do coração. E, lógico, os projetos começaram a chegar e pessoas começaram a querer entender, mas tem uma, assim, que mora no coração, que essa eu conto aqui, que foi o convite para o Rock in Rio. O Rock in Rio nos chamou e queria implementar um sistema de gestão para sustentabilidade, e nós embarcamos, né, nesse desafio e conquistamos o 5º certificado da época na ISO 20121. Só que a gente não sabia que esse era só o começo. Aí vem o Sebrae e nos diz, olha, um projeto lá na Amazônia, né? Vocês topam? Bom, vamos lá. Com isso, ao mesmo tempo, sincronia, né? Um amigo nos liga e nos diz, olha, eu acabei de comprar terras no Amapá. Tem alguma coisa aí com açaí e tal, não sei bem o que está acontecendo, vocês não querem me visitar? E a gente ia a Boa Vista, pensamos, bom, Macapá, Boa Vista, é tudo uma Amazônia, nem imaginamos a distância que é viajar dentro do Brasil. E aí nos demos conta que chegamos, então, numa cidadezinha chamada Serra do Navio, literalmente no meio da Amazônia, com um guia indígena ribeirinho nos conduzindo num barquinho daqueles típicos assim da Amazônia para chegar nas terras desse amigo. Fizemos a visita, tudo maravilhoso, e no final da visita, o Zequeu, esse indígena que até então a gente estava assim, né, sem muito entendimento sobre a relação com ele, ele olha para nós e diz assim: vocês não querem conhecer a minha família? Bom, assim, viajei já muito, sou apaixonada por o novo, o olho brilhou, né? Eu e meu marido dissemos, claro. E aí, então, isso era um domingo, sai num dos afluentes do rio Amapari, e daqui a pouco a gente chega naquela casa de palafitas, simples, mas grande, que a gente soube que, então, ali estavam 11 pessoas que não viam uma outra pessoa há 3 meses, literalmente, muito isolados. E no início, um pouco assustados, assim, só que imagina, né? Um sorriso já abre todas as portas. E quando a gente chegou, a confraternização foi linda. Nós somos gaúchos, estavam lá assando uma paca, um pacu. E no final do dia, na hora de a gente ir embora, o Zequeu, que era o nosso, né, anfitrião ali, pede para o filho e diz, olha, filho, sobe aqui no açaizeiro, do lado da casa, 20 metros, né, de altura, primeira experiência assim, tira um cacho que a gente vai mostrar para eles como é que é o açaí que a gente come aqui. E aí vem, então, depois que ele transforma, né, em polpa,
vem aquela cumbuca e nos deram para provar. Bom, ali começa todo um novo mundo para nós e nossa família. Porque quando a gente provou aquele caldo grosso, assim, intenso, era muito diferente do que já tinha comido aqui na Praia do Rosa. Só que ainda, né, um diferente, porque não tinha açúcar, nada. A gente sabia que era assim que eles comiam. A gente pensou, bom, talvez com açúcar realmente é mais parecido. E aí vem a esposa do Zequeu, bota um pouquinho de açúcar e nos entrega. Aí foi um choque. Porque era um açaí doce, só que era totalmente diferente do que qualquer coisa que a gente tinha comido. E a gente se deu conta que não era só o que a gente tinha comido, é o que estava no mundo inteiro, porque a gente já sabia, isso em 2014, que o açaí já era uma intenção para as pessoas conhecerem. Essa pergunta, por que é tão diferente, nos moveu lá e nos move até hoje. Essa ideia trouxe os meus filhos. Hoje, nós somos uma empresa de empreendedores, uma empresa familiar, que decidiu fazer o caminho do açaí, para entender por que era tão diferente. E aí, a Embrapa identificou, já tecnicamente, que a frutinha, depois que sai do cacho, ela apodrece em 48 horas. Após 48 horas, ela não tem mais as antocianinas, que é a capacidade que esse fruto nos dá de não envelhecer. O ribeirinho, ele colhe o fruto, só. Ele colhe o fruto. Ele entrega esse fruto que ele colhe, que é sazonal, numa área onde vem um atravessador, compra dele o fruto. Esse atravessador leva para uma área onde compradores de indústrias vão escolher comprar aquele fruto. Aquele comprador da grande indústria leva até uma sede industrial, longe da floresta, e ali eles transformam em polpa, que é o que vai para o mercado global. Exporta um pouco para o sul e sudeste do Brasil. Com esse entendimento todo, as perguntas ainda ficaram maiores. Porque a gente já tinha visto que era muito diferente. Só que a gente começou a ver. Por que é tão diferente? Por que a gente trata como tudo igual? Porque o açaí vem de muitos territórios. Inclusive, nós temos açaí aqui na Mata Atlântica. Por que a gente acha que essa fruta é tudo igual? Um mesmo sabor inventado. E a outra coisa que mais ainda nos chamou a atenção. Por quê? Que com tudo isso, o valor agregado não fica naquela base. Não fica naquela floresta que está ali em pé, com um ribeirinho que faz a sua colheita. Bom, a pergunta ficou, né, gritando, e a gente simplesmente, na época, entendeu assim, bom, tudo bem, essa cadeia está sendo construída numa lógica de commodity. E aí? É tudo igual, uma commodity, o Brasil está acostumado, então tá. Só que daí bateu na tecla o seguinte, e a gente não pode fazer diferente? A gente não consegue mudar essa realidade? E aí a gente começou a ver outras frutas que já tinham passado por essas dores, outras cadeias produtivas, né? O café, o cacau, os azeites. E aí a gente começou a identificar que não era sobre açaí, era sobre uma ausência de parâmetros para nós podermos fazer as escolhas. Quando eu não entendo o que tem na minha frente, quando eu não enxergo o que está por trás do que eu vou escolher, eu simplesmente não preciso escolher, eu vou consumir. E aí precisou nascer, e aí nasce, o açaí de colheita especial, que é justamente a leitura, que não é um produto, é um novo olhar sobre um produto. Como é que eu consigo engatar qualidade que venha de uma origem que eu conheço, que entenda tempo entre a transformação da fruta no que eu vou consumir, que veja que aquele valor ficou naquela base e que aquela floresta está sendo cuidada e está em pé. Então, o café nos ajudou a trazer essa leitura, porque o café já fez isso.
Já hoje, a gente consegue entender que tem um caminho de café especial, que já é grande parte do mercado global, e um café que está sendo atendido como uma commodity. Só que o desejo que está no coração, ele acontece, né? Então, hoje, a gente tem condições de já aplicar isso na prática. Inclusive, trazendo um dos exemplos, a gente tem a AMA, que é uma cooperativa só de mulheres, lá na Amazônia, que elas já estão, junto conosco, se transformando de ribeirinhas coletoras de fruto para empresárias de agroindústria. Então, elas mesmas já colhem o fruto, transformam em polpa na sua área de colheita, armazenam e podem levar para o mercado com esse valor que está agregado no momento que elas precisarem, né, então, fazer essa venda. E aí, eu olho e penso assim, e aquela Annelise lá, do início, que trabalhava com moda e que começou a pensar sobre que história está por trás das coisas que eu consumo. E aí eu me dou conta que não é sobre coisas, é sobre o que está por trás do que chega até nós. E eu vou convidar e finalizar aqui com uma pergunta que essa sim me acompanha sempre. Como podemos olhar além do que estamos enxergando? Obrigada.